Alô, amigos de todo o Brasil, boa tarde. Meio-dia em Porto Alegre. Um tempo feio, carrancudo. E estamos começando o apito final dessa semana para ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede. Você encontra na ABT, Pó Pelotense também, Jato Seco e Aerossol. E Ritter Hotéis, tradição em bem receber. O apito final tem a hora certa para isso o filme, a marca do filme, agendamentos pelo WhatsApp 51-980406-783. E os recados para skin leve e saborosa, beba com moderação. Estamos começando o nosso apito final de hoje. E nessa segunda-feira, destacando aí as participações dos companheiros que estão participando hoje, a nossa equipe completa mais uma vez, para conferir o nosso apito final, que tem na produção Pedro Oliveira, na mesa de áudio Máriozinho, Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica, o Roberto Pauletti, o Marcelo Salzano e o Gabriel Correia. São os companheiros que participam do programa. Vamos começar aí com as informações do Inter. Boa tarde, Gabriel Correia. E aí, Marcão, tudo bem? Tudo certo, Marcão. Bom, sobre o Internacional, alguns pontos importantes desse final de semana que começa a semana para o Colorado. Primeiro deles, um valor que vai entrar no caixa do Internacional referente à venda do Alex Santana, aquele que é formado no Inter, mas jogou no Paraná, na Série B, que o Inter também jogou, estava no Botafogo, ele está se caminhando para o Ludogorets, da Bulgária, né, mesmo time do Natanael, inclusive. Então, o Alex Santana, que o Inter tem direito a 10% desse negócio. A questão ainda são os valores, né? A gente está tentando confirmar quais são os valores dessa venda, mas o Inter tem direito a 10%, um valor importante neste período, que, como a gente vem sempre reiterando, período sem futebol e com o fluxo de caixa dos clubes e questões financeiras, sem o dia do jogo, sem o público, sem essa renda, é um valor que entra importante no Internacional. A outra situação, e até foi noticiado e a gente acompanhou durante o final de semana, primeiro, e referente à saída do Gustavo, porque com a saída dele, o técnico Eduardo Cudê gostaria de contar com um centroavante reserva para o Paulo Guerreiro. E o nome que surgiu nesse momento é o do Zampedri, jogador que atuou pelo Rosário, atuava na Universidade Católica, e que inclusive quase esteve nos planos do Grêmio há algum tempo, mas que acabou não vindo para o tricolor. E o Inter observa esse atleta. O grande problema hoje é a questão financeira. A multa dele é de $1.800.000, que o Inter não quer pagar. O Inter só aceitaria fazer um negócio pelo Zampedri se fosse nos mesmos moldes do Matheus Jussá. Empréstimo com opção de compra no final dele, de 1 ano, e uma chegada do jogador. Mas, neste momento, o Inter não descarta, né, esse negócio, mas também não confirma por questões financeiras. Então o Inter observa um centroavante. Caso não compre o Zampedri ou outro centroavante para ser reserva do Paulo Guerreiro, a opção do Inter é caseira. William Potker é o nome que o Inter vai testar como centroavante reserva, centroavante do técnico Paulo Guerreiro, do técnico Eduardo Cudê, para substituir Paulo Guerreiro. Então, a semana do Inter promete algumas situações importantes, valor a receber do Alex Santana a caminho do Ludogorets e também observação no mercado para a possível contratação de um centroavante reserva, Marcão. O jogador mais citado aqui no apito final, sem dúvida nenhuma, é o Rodrigo Dourado. E o segundo é o Natanael. Nós vamos criar, mas o Rodrigo Dourado... Eu acho que o Natanael já passou. Acho que já passou, né? Hoje eu citei ele, até porque o Alex Santana vai pro time que era dele, imagina? É o Ludogorets. É o Ludogorets. Aliás, eu tenho uma simpatia por esse Ludogorets, porque é um time que nunca ninguém ouviu falar e de repente apareceu, né? E por incrível que pareça, jogou Champions, né, recentemente. Jogou Champions, Agora, sabe que você tocou no ponto do Rodrigo Dourado, inclusive, Marcão, importante ressaltar,
que o Dourado ele segue essa fase de recuperação, e vocês lembram bem, né? Uma coletiva que a gente acompanhou, que o Dourado voltaria no final de abril, estaria apto ali por maio, e a gente já está em julho, né? Então ele segue essa fase de recuperação, e por isso, inclusive, a gente vai por debate até sobre as questões. Eu imagino que o Matheus Jussá possa ser utilizado ainda mais como volante do que zagueiro, apesar do Kudê pedir ele como um zagueiro canhoto para a reserva do Cuesta, porque o Dourado ainda não está recuperado para atuar. E o tempo está passando, e 9 de agosto, por exemplo, volta o Campeonato Brasileiro. Pois é, nós falamos aqui já seguidas vezes sobre isso, o pessoal do Inter até já ficou bravo conosco por isso, mas o Rodrigo Dourado nada de voltar. O torcedor pergunta, né? Oi? Não, o torcedor pergunta sempre também, né? Claro, todo mundo quer saber do Dourado. O Inter vai para Santa ou vai ficar aqui? Por enquanto, sem definição, mas a tendência até é de ficar aqui por enquanto, né, Marcão? Lembra que quando a gente falou isso pela primeira vez, a impressão que dava é que o Inter tinha certeza de que não sairia do estado. Depois a gente conferiu algumas entrevistas aqui mesmo na Bandeirantes, e a impressão já era totalmente diferente, né, quanto a essa questão do Inter deixar Porto Alegre. Tudo vai depender, inclusive tem coletiva logo mais do Eduardo Leite, né, governador do estado. Dependendo do que ele falar, a gente pode ter mais capítulos dessa questão do Inter deixar ou não Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, na verdade. Mas a possibilidade de fato seria Santa Catarina. Mas agora, 12:07, Marcão, eu diria que não. 12:07. Vai depender do que o governador decretar, né? Exatamente. Vai depender marcado muito. para de tarde isso? Isso, agora no período da tarde. Então o Inter vai acompanhar de perto porque quer muito esse retorno. Inclusive, sobre essa questão do retorno do futebol, fala muito sobre a questão da Federação Gaúcha, tentar convencer o governo do estado a retornar até o dia 26 de julho. Então, essa coletiva pode ser muito importante para os planos do Internacional, Marcão. Tá bem, tá legal. Bom, vamos aguardar para ver que o Inter fará depois do pronunciamento do senhor governador Eduardo Leite. Falamos de Inter, vamos falar de Grêmio agora. Marcelo Salzano, boa tarde, Salzano, tudo certo? Tudo bem, Marcão? Muito boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O negócio é o seguinte, Marcão, o Grêmio também está atento à manifestação do governador Eduardo Leite nesta tarde, pois acontece o seguinte, o Grêmio definiu já o período de treinamentos em Criciúma. A ideia é seguir na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, para a cidade catarinense e aí permanecer por lá por 10 dias. Só que, como eu disse, a direção está de olho aí na manifestação do governador nesta tarde, pois se Eduardo Leite autorizar treinamentos coletivos e, por consequência, com contato físico, a viagem a Criciúma ela tem grandes chances aí de ser cancelada e aí o grupo de jogadores vai permanecer em Porto Alegre. Até o momento o Grêmio mantém aí o seu cronograma, ele está marcando aí a ida mais próxima das datas do dia 9 de agosto, até porque o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ele garantiu que aconteça o que acontecer, o Campeonato Brasileiro vai iniciar no dia 9 de agosto. E aí, o Grêmio espera que esteja tudo normalizado quando retornar de Criciúma, para aí não perder as atividades. E o fato é que o Grêmio ele está marcando aí para a próxima segunda-feira a ida para a cidade catarinense, mas se Eduardo Leite autorizar treinamentos coletivos e com contato, a viagem para Criciúma, ela pode, e a tendência é que seja cancelada, Marcão. Se liberar aqui, mas a tendência acho que não, hein? Mas vamos aguardar para ver, né? A manifestação do governador é à tarde. Vamos ver o que determina aí, porque a coisa tá difícil, tá complicada. Né? Tem um detalhe, né, Marcão? O Grêmio, ele não quer, em hipótese alguma, perder daqui a pouco o fio da meada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vai para Criciúma, dia 13 de julho, próxima segunda-feira, fica 10 dias por lá. E aí volta
e tem que fazer aí trabalhos físicos. Por isso, o Grêmio está postergando a ida para a cidade catarinense para poder aí focar na parte técnica e de trabalhos aí com contato físico, para quando voltar a Porto Alegre, essa situação ser absolutamente normalizada. O que pode acontecer antes, caso o governador Eduardo Leite autorize trabalhos com contato físico aqui na capital gaúcha. Ah, tá bem, tá bom. Vamos aguardar então para ver o que acontece. Mas a CBF confirmou as datas, né? 8 e 9 para as séries B e A do futebol brasileiro. Isso. Está insistindo nisso, o presidente da CBF. Até, agora, viu, Marcão? O presidente quem voltou da CBF... ao futebol mesmo foi o Rio de Janeiro, né? Isso. E Santa Catarina volta essa semana. Isso. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, ele deu uma entrevista no jornal O Globo. E aí ele fala que o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 9 de agosto, a Série B dia 8, e o reinício da Copa do Brasil está marcado para o dia 26 de agosto. Em nenhum momento nessa entrevista, o presidente fala em daqui a pouco mudar esse cronograma. Vai começar o Brasileiro no dia 9 de agosto. Claro. Se tiver tudo normal, né? Porque se o futebol não voltar, por exemplo, em Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, faz aí como? Vai jogar em outro estado? Vai começar campeonato assim? Aí um desequilíbrio técnico, né? Bom, vamos então tá, Salzano, vamos começar a debater essas questões aí aqui no nosso apito final. Senhores, boa tarde, tudo bem? Marcão, tudo bem aí, Marcão? Boa tarde. Tudo bem. Como é que vai, Marco Antônio? Boa tarde. Boa tarde. Marcão, sabe, tu tá me ouvindo aí, Marcão? Tô te ouvindo bem. Tá ouvindo? Sabe que esse negócio do Dourado, o Dourado tá que nem o Covid. O pico do Covid faz 100 dias que eu escuto. O Dourado faz mais de um ano que ele vai voltar e não volta, né? Exato. É um momento ruim, mas a piada é boa. Mas deixa eu começar com um papo social aqui, o Benfica, eu sei que tu gosta também. O Dunga me mandou várias mensagens aqui, e eu acho legal passar ele, que tem um trabalho sensacional de alimentação para as pessoas necessitadas, e ele está comentando que essas decisões que estão sendo tomadas pela prefeitura, além de estar prejudicando até o trabalho dele, do grupo dele que está fazendo esse amparo social, os empresários estão começando a reduzir as suas contribuições porque a grana está escasseando para eles também. Olha, sinceramente, eu espero que o prefeito reveja algumas dessas coisas que ele tem feito, porque está cada vez pior essas atitudes dele. A gente não sabe exatamente o que dizer nesses momentos, não sabe para que lado pender aí, né? O fato, em relação ao Dourado aí, Marco Antônio, uma coisa é certa, o Internacional ele tem, claro, que pensar numa alternativa para o Dourado, porque mesmo que haja assim, tenha ocorrido, e acho que está acontecendo mesmo a evolução no trabalho físico que ele tem feito, a gente não tem a ideia, né? Porque as coisas são fechadas. Uma coisa é trabalho físico, né? Outra coisa é trabalho com bola. Isso aí está longe de ser realizado. Vamos supor que ele comece a realizar hoje o trabalho com bola. Até que esteja apto a jogar uma partida de futebol, depois de tanto tempo de parada, lá se vão 30, 45 dias. Então não dá para contar com o Dourado, por exemplo, no recomeço do Brasileirão. É a mínima chance. Ah, não. Para o começo do campeonato, não tem nenhuma Dourado chance. é coisa para 2021, né, Marco Antônio? E olhe lá, né? Do jeito que Também tá. acho. Eu acredito que setembro, outubro desse ano, o Dourado volta. Será, Salzano? Eu não consigo ver assim. Mas até voltar ao Essa- nível dele é outra Sim, história. claro. Mas eu não sei se volta agora também. Mas se ele voltar até o final, se ele não voltar até o final do ano, vocês acham que ele volta ainda? Eu acho que ele Eu vai acho que fazer. volta Eu acho que ele vai fazer condições- parceria pro Gabriel. Não, acho que não tanto, O Paulo. Gabriel do Grêmio, né? Não, eu acho vai que ser ele um novo volta, mas gestor de assim, futebol. em condição física muito abaixo da anterior. Mas volta.
Uma condição física ele pode recuperar depois. Agora, se ele tiver com o joelho estourado aí, não resolve nunca. E tem uma coisa, viu, Marcão? Né? E eu até estou falando isso, que eu acredito que ele volta em setembro, outubro, baseado em uma entrevista de Rodrigo Caetano aqui à Rádio Bandeirantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, com certeza o Rodrigo Dourado volta a jogar em 2020, fecha aspas. Dentro disso, eu não posso esperar coisa diferente. De que o não, mas eu respeito muito o Rodrigo Caetano, meu amigo, um cara sensacional, maravilhoso. Esse papo aí eu já estou ouvindo desde o ano passado. É isso aí, Marcão. O presidente ficou brabo outro dia, porque nós comentamos isso. O cara está fazendo treinamento, tal. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada. Não tem uma projeção para ele. Se o jogador não tivesse problemas, a assessoria de imprensa do Inter já tinha tirado foto dele treinando. O Internacional está proibido. Está proibido, Marco Antônio, terminantemente, de fazer ironias quando se fala em Coreia do Norte, que lá tudo é fechado, né? O Internacional não tem autoridade para isso à medida que ele esconde informações do Rodrigo Dourado. Exato. É isso aí. A tua comparação foi interessante. Não pode, né, Marco Antônio? Não pode. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Nós estamos, evidentemente, respeitando todos os limites éticos da medicina. Nós temos que fazer isso, é uma obrigação nossa. Os médicos também têm a obrigação de só terem um pronunciamento mais forte a partir da liberação do próprio jogador. Mas o jornalismo, ele é feito de outra maneira. A pressa do jornalismo, ela é diferente da pressa dos médicos. Algumas brechas de informações têm que ser abertas. Isso é jornalismo, Marco Antônio. Eu me lembro, viu, pessoal, que eu participei logo nos primeiros dias de janeiro de uma entrevista coletiva, até foi num sábado pela manhã no CT Parque Gigante, com o médico do Internacional, o Carlos Henrique Poisel. E eu questionei a ele categoricamente, Dr. Poisel, o Rodrigo Dourado, ele ainda vai voltar a jogar em alto nível? O médico do Inter me garantiu que sim. Então vamos ver aí, né, no decorrer dos meses, se essa previsão do médico do Internacional vai se confirmar. Mas foi em janeiro. Foi em janeiro. Janeiro. E desde lá a gente ouve que ele vai voltar logo, né? Pois é. Agora o Rodrigo Dourado superou de novo a marca do Natanael, hein, o Gabriel? Eu vou ter que anotar, eu pedi pro Paulinho uma daquelas planilhas dele, muito boa, com o plantão. E aí a gente vai começar a separar quantas vezes é citado cada um deles. Ao invés de bingo, vamos citar para ter uma noção. Agora a gente brinca com o assunto, mas o Dourado, sabe que eu sofro por ele por vários motivos. Por ele ser um grande jogador, na minha opinião, e pela situação surreal, né? De um jovem estar nessa situação. Ele era o capitão clínica, do time, né, uma situação clínica sem retorno. Olha, eu me lembro dessa entrevista do Salzano com o médico Poisel em janeiro. E eu ainda comentei que a informação que eu recebi lá atrás continua valendo. Não, seria em março, depois seria em abril e agora será em setembro e outubro. A gente entende o Internacional, mas o Benfica, tu tens toda a razão, Benfica. Está na hora de dar um posicionamento mais adequado para isso, né? Tu tens razão, porque... Eu acho que sim, acho que o torcedor merece isso aí, não se trata de um jogador qualquer, né? Eu fico feliz que o Rodrigo Caetano tenha essa expectativa, tomara que ela se confirme. Eu só gostaria assim de ver que a assessoria de imprensa do Internacional colocasse um vídeo aí na internet, né? Divulga aí no Instagram do Internacional o Rodrigo Dourado correndo, fazendo algum exercício, para que a gente tenha assim uma noção mais clara das coisas. Não seja uma Coreia do Norte. Exato. Marcão, e aí, meu caro Sinote, tudo bem? Tudo bem. Dentro do possível, tudo bem, né? Lamentando bastante a atual situação do Rio Grande do Sul aí, com bandeira vermelha praticamente no estado inteiro, então isso aí realmente... Perdemos o contato com o Sinote. Deu um corte aí na tua transmissão, Sinote. Alô? Oi. Tá no ar, Tô te ouvindo. Agora tá no ar. Então eu tô muito chateado com essa situação aí do Rio Grande do Sul, porque
desde o início da pandemia aí, eu ouvi, tá, que nós estávamos certos, que os demais estados estavam todos errados, que a gente tinha que fechar tudo o mais rápido possível para que nós pudéssemos voltar antes dos demais, liberar. E o que eu estou vendo é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Quando os outros estão começando a liberar, nós estamos pensando em lockdown. Quer dizer, eu já não sei mais, sinceramente, Marco Antônio, o que pensar. Por outro lado, eu vejo assim, ó, o governador coloca a bandeira vermelha, o prefeito Marquesan praticamente faz um lockdown em Porto Alegre, porque nada funciona, né? Não pode sair na rua, os parques estão fechados, gasômetro fechado, quer dizer, é um lockdown de mentirinha, está faltando só oficializar. E ao mesmo tempo, eu vejo os clubes querem treinar, o futebol gaúcho pode voltar no dia 26, tá? Quer dizer, todas essas notícias completamente paradoxais, elas vêm ao mesmo tempo. Quer dizer, o Campeonato Gaúcho pode reiniciar dia 26, o Caboclo marcou o Campeonato Brasileiro para começar dia 9 de agosto, e eu não sei, sinceramente, eu não sei qual a linha de raciocínio a seguir. Sinceramente. E, Sinote, sabe que aqui em Porto Alegre ainda tem o seguinte, onde tu andares pela cidade tem ambulantes. Ambulantes vendendo quinquilharias e aglomerando pessoas. O comércio não pode abrir. O Dunga há pouco Pois disse, uma coisa foi feita terminando uma impressionante pista isso. de skate agora. A pista de skate não vai ter aglomeração, claro. Ela é só para tirar foto, né? Aqui em Pelotas, que havia um trabalho, e ainda há até um trabalho bem feito pela prefeitura e tal, com número reduzido de óbitos, reduzidíssimo pelo tamanho da cidade, tudo bem. Aí vem a bandeira vermelha para a região, a prefeita resolveu, e aí é um problema interno, né, dela, eu acho que até meio político partidário também, a prefeita Paula resolveu não recorrer à questão da bandeira vermelha, concordou com a bandeira vermelha, tá? Baixou uma determinação de multa, inclusive, tem multa aqui, tá? R$176, me parece, a multa, para quem for pego sem máscara em locais públicos, tá? E aglomerações e tal. Eu sei que as multas chegam até mais de R$1.000, dependendo do delito, né, praticado. Ao mesmo tempo, é liberado para a dupla Brapel treinar. Quer dizer, é uma coisa que eu, sinceramente, eu não consigo entender. E aí o Paulette tem razão, porque quando as coisas estavam mais tranquilas, era proibido jogar, proibido treinar. Agora que parece-me que as coisas não ficaram tão tranquilas assim, então libera para treinamento, pode sair Campeonato Gaúcho dia 26, Brasileirão marcado para o dia 9. Eu acho que as pessoas que estão comandando também não estão sabendo muito bem o que estão fazendo, sinceramente. Eu acho sim. Eu concordo com isso aí. Eu acho que realmente estão perdidas. Eu só acho o seguinte, que é muito, muito difícil a situação de um prefeito e a situação de um governador, porque todos eles são políticos, todos eles têm ambições, né, ou de tentar a reeleição, ou de tentar buscar um novo cargo. Eu acho que eles estão tomando decisões que estão desagradando a maioria das pessoas. E quando um cara que é político toma uma decisão que desagrada a maioria das pessoas, ele está colocando em risco uma tentativa de reeleição. Então eu acho que se eles estão fazendo isso é porque está muito feia a coisa mesmo. Mas é claro que eu respeito todas as posições. Eduardo Leite já disse que não vai concorrer, né? Ele disse. Não, o Eduardo Leite não é candidato. A governador, mas algum outro cargo ele vai tentar, Marco Antônio. E a imagem dele vai ficar permanentemente marcada pelo que está acontecendo esse ano, pelas decisões que ele está tomando agora. E se ele está tomando decisões tão radicais que contrariam tanta gente assim, eu acho que é porque está muito feia mesmo a situação. Agora, amigos... Porque na verdade, né, Benfica? Sinote, até o negócio é o seguinte, viu?
Quanto ao Campeonato Gaúcho, eu até já externei aqui, eu tenho sérias dúvidas se a competição será retomada. Falo francamente, sem qualquer tipo de problema. Agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, pelo que eu li da matéria com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, eu senti muita firmeza do presidente. Eu acredito sim que o Campeonato Brasileiro ele começa assim com toda certeza no dia 9 de agosto. Seria uma surpresa muito grande. Claro que tem essa questão aí dos óbitos, dos casos que crescem muito ainda em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades, mas pelo que eu senti do presidente da CBF, vai começar de qualquer jeito no dia 9 de agosto o Campeonato Brasileiro. Salzano, Pois é, mas disse que em São o que Paulo tem que haver, liberaram... Salzano? Pois é, liberaram em São Sinal, Paulo desculpe. e o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, uma notícia que surgiu sábado, ele testou positivo para o coronavírus. Agora está Pois sintomático, é, ele testou claro, positivo e não estão treinando. e afastado das atividades agora. Pois é, mas não estavam Vocês viram treinando. que em São Paulo liberaram bares e restaurantes em São Paulo também? Academias, A partir de hoje. salões de beleza. A praia A no partir Rio de foi hoje está tudo liberada. liberado. A praia Agora, no O Rio. Rio lá liberou tudo. A O Vanderlei praia no Rio, Luxemburgo exatamente. pegou o coronavírus, não estava vendo futebol. Não está tendo futebol, ele não pegou o coronavírus em função de estar acontecendo jogos. Ele pegou porque tinha que Claro, pegar. é isso mesmo. Aonde é que ele pegou? Onde é que ele andava? Não, mas tem um detalhe. Eu tenho uma desconfiança, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo ele foi submetido recentemente a uma cirurgia para retirada da vesícula. E Bom. pode ter sido no hospital daqui a pouco, né? Bom, então não foi por causa do futebol. É. É isso que eu estou dizendo. É isso Ele mesmo. pegou, não foi por causa do futebol. É uma desconfiança, né? Não tenho certeza também. Enfim. Esses jogadores do Internacional aí, que pegaram, esses 4 jogadores aí que pegaram o vírus, pegaram onde? Se não foi jogando, porque não tem jogo. Não tem jogo. Eu vou dar uma informação aqui. Dentro do CT Parque Gigante que não foi. Porque. Pois então não adianta está, não ter o jogo. O Inter se preparou muito bem aí. E assim como o Grêmio tem um protocolo absolutamente invejável para. Não, mas eu não estou discutindo Eu isso. vou fa- Não, Eu não estou Bem, discutindo vou fazer isso, uma eu estou dizendo o previsão aqui, seguinte. pessoal. O Diego Souza pegou o coronavírus, o Grêmio não estava nem treinando. Eu vou fazer uma previsão aqui, pessoal. Eu acho que o governador vai dar uma amarelada e vai liberar o futebol pelo mico de perder os 2 clubes saindo do estado para treinar. Ele vai dizer Eu já agora que os protocolos estão super rígidos, são super bem desenvolvidos. O futebol nós vamos liberar. Eu faço uma Eu já apostinha aqui pensei com nisso vocês. também. Eu já pensei nisso aí. O Campeonato Carioca está rolando. O Campeonato Carioca está rolando, com todas as críticas que se faz ao Rio de Janeiro, e em parte eu concordo com elas, né? Sobre todas as críticas, o Campeonato Carioca está andando. Está andando. E vai terminar. Já tem a decisão da Taça Rio agora entre Flamengo e É Fluminense. isso E se mesmo. o Flamengo ganhar, ele é campeão carioca. Não tem mais nada a fazer, porque já ganhou a eu Taça tenho essa- Guanabara. Se ganhar a Taça Rio tenho a também, impressão de- ele é Não, mas é aí que campeão tá. carioca. Não é só porque ganhou a Taça Guanabara e vai ganhar a Taça Rio. O Campeonato Por Carioca causa ele é. do maior número de pontos. É, isso é bizarro do Campeonato Carioca, mas É enfim, bizarro, é só é. pra abrir esse parênteses. Pode ser Agora campeão vai quarta-feira o começar. Flamengo, né? O governador já sinalizou aí, já houve uma sinalização, acho que na última sexta-feira, de que vai começar realmente o gauchão aí, talvez no dia 26 de julho, a coisa se encaminha para isso. Agora, em relação ao brasileiro, Marco Antônio, eu acho que ele vai começar, mas de maneira muito precária, porque não tem avião disponível. Olha o tamanho desse país, Marco Antônio. Não há voos para que as pessoas façam as viagens normais. Imagina para delegações, que tem que pegar uns 40 lugares mais ou menos em cada avião. Não tem avião para todo mundo, então vai começar de maneira muito precária o brasileiro. Mas as É, eu companhias não sei. aéreas vão colocar, Benfica. A partir do momento que começar o Campeonato Brasileiro, eles vão começar a colocar mais voos, pode ter certeza. É isso, Vamos começar é da parceria da CBF, né?
Claro, claro. A empresa claro. aérea A companhia que é aérea que parceira atende desse. o Campeonato Brasileiro vai abrir mais voos. Agora. Pode ter certeza disso aí. O sinal E está eu tô marcando na bem linha dia do 30. Paulette. Vamos fazer Eu tô na linha intervalo, do nós já Paulette. voltamos com o apito final aqui na Bandeirantes. Está muito demorado. O governador Eduardo Leite é mais lento que uma lesma, né? Eu não espero muitas modificações dele. Graças a Deus não votei nele, né? Porque não gosto do trabalho dele, não gosto do partido dele. Claro que eu tive a infelicidade e cometi a burrada de votar no prefeito de Porto Alegre, mas desses dois juntos não espero absolutamente nada. Nada, Esse nada, é nada. Sérgio Boas. Direto ao assunto. Grande, Serginho. Hein? O Paulette, gostou? Direto e reto. Não, eu não gosto dele. Eu acho ele, Não, tá bem, ele ótimo. ruim, acho ele fraco como governador. Para mim ele não tinha a mínima condição, mas ganhou, acabou a festa. O cara foi lá, ganhou, acabou. Agora não Sérgio. Piloto do avião, né, gosto. Sérgio? Hã? Hein, Sérgio? Nosso Oi? negócio é torcer sempre pelo piloto do avião, né? Mesmo não gostando. Claro, agora o cara se elegeu, tem que torcer pelo meu estado. É né? isso aí. É o que eu faço. Por exemplo, a minha senhora se dá muito bem com ele. Né? Acho ele uma excelente pessoa e tudo mais. Porque ela representa uma empresa e tal, e nas negociações ela gosta muito de lidar com ele. Então cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, não gosto dele. Acho ele inexperiente para comandar o Estado. Eu acho, Marcão? Marco Antônio, que nessa Diga. questão do coronavírus aí, eu acho que qualquer que fosse o governador eleito nesse momento, e acho que até o prefeito, ele estaria passando pela mesma dificuldade. Porque se você atende um lado, você contraria outro, Marco Antônio. Vamos supor que você abra tudo. Daí você satisfaz a economia, satisfaz os comerciantes, mas aí você vai tomar um pau da ala científica, dos médicos, entendeu? Aí você fecha tudo. Aí você agrada aos médicos e contraria comerciantes. É muito difícil tomar uma decisão nesse momento. Eu já não acho isso, viu, Benfica, porque existe um meio termo. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, que é o Marco Narras, dono da IESA, que ele tem lojas de 1.000 metros quadrados e não pode receber uma pessoa por turno. Quer dizer, dá para flexibilizar. Por outro lado, o que o Dunga me mandou agora, a pista de skate foi inaugurada. E tem ambulante na rua. Onde é que é essa pista de skate? Sobre isso, viu, pessoal, Benfica e Paulette, eu só acredito nessa questão em uma coisa, e tem a ver com o prefeito Nelson Marquesan. Já passou da hora, e pelo menos tardiamente, a proibição de frequentar a orla do Guaíba e também parques aqui em Porto Alegre. Isso já deveria ter sido feito há 45, 50 dias. Deixaram agravar a situação e agora fecham por extrema necessidade. Isso já poderia ter sido feito e não foi, e eu lamento que isso não tenha sido feito antes. Agora que deixaram agravar, é que vão fechar tudo. Já deveria ter sido feito há muito tempo antes e não agora. Marco Antônio, ontem o Flamengo deu um tiro no pé, né? Foi um verdadeiro fracasso aquela transmissão Que vexame, do né, Flamengo. Sérgio? Que vexame, né? E agora vão ter que vexame. reembolsar, né? Todo mundo que pagou os R$10. Mas não deu nem, Gabriel, houve até problema. Trancou tudo. Exato. Os caras queriam Mas pagar. hoje E a que grande pagaram, verdade, pessoal, é a seguinte: a internet no país é uma grandíssima porcaria. Os clubes não é uma brasileiros porcaria. não estão ainda preparados para Não é uma ter essa porcaria, plataforma de Salzano. streaming. Mas o problema Diz eu a acho que nem é a palavra internet. certa. Não é porcaria, é uma merda a internet no Brasil. Eu acho que o problema é nem a internet, as pessoas, assim, o alcance é muito maior com a TV aberta Bom, do que pela mas internet. Eu só queria Fala, completar, sim, porque o Flamengo, o gol saía 1 minuto depois, né? E a Globo, fazendo Fluminense e Botafogo, colocava a bolinha lá antes do streaming do Flamengo. Então foi uma vergonha para o Flamengo. E agora no sorteio de hoje pela manhã, o mando de campo é do Fluminense e o Flamengo quer cobrar para jogar essa porcaria de decisão lá do Rio de Janeiro. E o jogo é no Esse Maracanã. Fla-Flu, eu acho que o Flamengo vai empilhar um monte de gols no Fluminense.
mas eu vou torcer muito pelo Odair. O Fluminense decidiu levar, vai mandar o jogo no Maracanã, até porque ganhou o sorteio nesta manhã. E agora, essa situação do Flamengo ela é tão vexatória, pois quem pagou, obviamente, vai ter que ser ressarcido. E aí, poucos minutos antes da bola rolar, o Flamengo anunciou de graça a transmissão do jogo via YouTube. Então, ou se melhora logo, e isso é um projeto a longo prazo, a internet em todo o país, ou os clubes não têm condições de colocar transmissões de jogos em streamings. Mas é que nenhum clube... Assim, eu acho que os clubes brasileiros entenderam errado a questão de transmitir jogo. Nenhum clube faz isso. Os clubes fora, eles usam os canais deles para conteúdo exclusivo, mas jogo, nenhum clube transmite, porque todo mundo sabe que um cara pagou os R$10 e ele vai piratear o link. Não vale a pena, as pessoas não vão pagar. Além de, sem contar que o acesso vai ser muito menor para as pessoas que vêm. Quem vê na TV aberta, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar a internet. O alcance do Flamengo é muito menor. Eu vi uma matéria sobre isso. Nós pensamos em números impressionantes, mas eles são ridículos perto da televisão. É claro. Naquele outro jogo que o Flamengo colocou, a transmissão do jogo com Boa Vista, tinha uma outra transmissão do Botafogo, se eu não me engano, que deu um número muito mais expressivo na televisão. Que o Flamengo... surgiu no início da semana até uma fake news que o Flamengo teria lucrado, se eu não me engano, 10 milhões, né? 10 milhões? 10 milhões no jogo contra o Boa Vista no streaming. Na verdade, eram 870 mil. Sendo que o Flamengo recusou o contrato da Globo para os últimos 4 jogos de 18 milhões de reais. E agora estão querendo botar na conta do torcedor. Isso é um absurdo. Sabe o que eu acho disso aí, pessoal? Eu acho que essa medida provisória, que é a causadora de tudo isso, ela está fazendo um favor para todos nós críticos, nós analistas, nós torcedores, porque está obrigando a todos nós pensarmos no modelo. Ontem até eu comentei com o Gabriel e com o Marcos Couto, que o Gabriel agora está reforçando, os grandes times do mundo têm o Milan TV, por exemplo, e no entanto eles vendem os direitos. Nós estamos aqui, nós temos que tirar proveito desse processo de readequação, porque o que está mostrado aí é que os gestores do futebol brasileiro, eles são muito apressados. E eles não sabem utilizar as vantagens que eles recebem. Paulete, olha só, com todo respeito, né? O que aconteceu com a adoção dessa medida provisória? Que, aliás, ela tem um tempo de 90 dias, né? Ela pode ser cassada. Ela tem um tempo de vigência de 90 dias. Mas o que aconteceu? E olha, de novo, eu digo isso com todo respeito aos colegas que por acaso tenham votado no presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro reuniu-se com o presidente do Flamengo de novo, tá bem e para dar uma cutucada na Rede Globo de televisão, ele teve a parceria do Flamengo. Tá certo, Benfica. Eu concordo contigo, realmente eu acho até que o Bolsonaro usou isso para dar uma agulhada na Globo. Mas eu fico com o lado maior da questão que eu vejo. O Alex escreveu isso até. Eu acho que o Bolsonaro ele abriu um mercado que, inclusive, a nossa Bandeirantes ela poderá logo entrar nesse jogo também. Claro. A questão política à parte... Só não poderia ser tão apressado assim, né, Paulete? Não, tá tudo bem, eu concordo contigo disso aí. Mas essa é uma coisa que tem que ser estudada. Mas é a única oportunidade que o governo tinha para exercitar um novo modelo era no Rio de Janeiro, e nesse momento ele não teria outra, porque o Flamengo não tinha vendido os direitos para a Globo. Então eu acho... Mas ele não poderia, Paulete. Ele não precisava criar essa medida provisória agora, entendeu? Mesmo que fosse para pegar só o Campeonato Carioca, tudo bem. Mas espera um pouco mais, estuda um pouco mais a matéria, vê o potencial dos clubes, de explorarem bem o streaming, e aí lança a medida. Mas não agora só por birra. Aí fica esse fiasco aí. Mas eu não acho que foi só por birra, também por birra. Mas, de novo, eu acho que o lado positivo, e eu, como analista, assim, eu fui ler sobre o Milan TV, sobre o Real Madrid, Barcelona, eu fui ler isso aí. E eu acho que o governo tentou algo positivo, que não deu certo. Não, eu não tenho dúvida disso.
Os Eu acho que a clubes estão intenção... usando errado isso. Acho que a Ele não intenção fez do só governo pra- é a melhor possível, Paulete. Eu acho que, Pois que é, ela- que o é isso que eu governo acho. tem que oferecer aos clubes a possibilidade de terem uma alternativa. Acho que a decisão foi a melhor possível. Só que Esse agora, debate- aí o Flamengo sai dessa correria toda e faz esse fiasco, e não consegue oferecer o produto via streaming. Esse debate está muito bom, mas eu preciso interromper para fazer o intervalo comercial. Depois do intervalo, vou continuar nesse tema aí, que é interessante, é bom. E tem decisão. Eu até quero saber mais dos guris aí da reportagem, se vamos ter televisão ou não na quarta-feira para o Fla-Flu. Que a torcida do Fluminense, aqui no centro, ela é enorme. Já voltamos. Sim. Vamos lá. Oi, já voltamos. Já voltamos. Bastidores do Poder, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio Bandeirantes. Causos e histórias do Claudião. Tem uma figura inesquecível chamado Luiz Carlos Melo Lopes. Simplesmente Caçapava. Um dos maiores volantes defensivos que o Internacional teve na sua história. Começo da minha carreira como treinador em 78, eu que tinha sido colega dele jogando lado a lado, me vi como treinador e fazendo algumas exigências. E depois de treinarmos bastante, chegou na pré-eleição para um jogo difícil que a gente tinha no Beira-Rio. E na frente de todos, eu disse, além das instruções táticas, eu disse, olha, tem uma de comportamento, Caçapava. Toda vez que os caras estão saindo com a bola pelo lado, sem perigo nenhum, tu tá chegando e tá atropelando os caras, pô. Aí dá falta lateral, os caras botam a bola lá na área. Então eu queria que tu chega de lado e cerca. Quando sair do meio, vai e cerca, não atropela, pô. Senão fica complicado. Pode deixar, Claudião. É comigo. 10 minutos de jogo, o cara do outro time recebe a bola pela lateral direita, ele sai lá do meio, o cara de costa com a linha lateral, o Caçapava me chega e bota o cara lá do outro lado da pista, mas deu-lhe uma atropelada, mas quase matou o cara. E eu levantei, eu tinha pista naquela época, eu levantei e fui perto dele. Pô, rapaz, eu te pedi pra não atropelar o cara tá de costa. Mas sabe, Claudio, não leva a mal, não. Depois que eu embalar pra parar, não tem, não. Até amanhã. Pó Pelotense, há mais de 100 anos de qualidade cuidando de você e da sua família. Olá, meus amigos, aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiário sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança. Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018-3800 ou visite nossas lojas Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941 ou acesse www.abtelétrica.com.br. Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Apito Final. Futebol em debate.
Faltando 10 minutos para 1 da tarde, 13 graus a temperatura, mas a sensação em razão da umidade aqui em Porto Alegre é bem mais baixa. Um ar frio. Tá frio em Porto Alegre hoje. Qual é a situação em Pelotas, hein, ô Sinote? Está em Pelotas, né? Estou em Pelotas. Está frio. Hoje, quando fui fazer a minha caminhada, estava 9 graus. E agora não deve estar muito mais do que isso, não. Posso até ver aqui, mas deve ser 10, 12 graus no máximo. Muito frio. Aí também é úmido, né? Muito úmido. Marcão, Diga, meu aqui nos querido. estúdios da Rádio Bandeirantes, nos altos do Morro Santo Antônio, 13 graus e 5 décimos. Mas a sensação é outra, né? É uma sensação de frio. 13 graus aqui em Pelotas agora. 13 graus. 13. Não sei se acontece com aqui em Capão, vocês. viu? Aqui em Não Capão, sei se 15 acontece com graus. vocês, Marco Antônio. 15. O problema do frio é o pé, né? O pé do cara fica gelado. E aí eu lembro dos soldados russos, né? Que colocavam um jornal dentro da botina. Exato. Não, eu até não tenho muito frio no pé, não, mas tá em coisa enjoada hoje. E eu tô bem agasalhado, tudo. Eu até hoje, particularmente, não estou achando tão frio. Agora, quinta e sexta-feira, nossa, tava terrível. Tava difícil. Marcão. Tava complicado. Marcão. É a umidade. Eu só quero dar um recado rápido aqui, ó. Faltando 8 minutos para 1 da tarde. Essa informação é para Insulfilme. Insulfilme, testada e aprovada pelo Skin Cancer PT, película nanotecnologia True Light, produto exclusivo Insulfilme. Protege fachadas e vitrines, para-brisas de veículos, com total passagem de luz, transparência que retém 100% do ultravioleta e rejeita 80% de energia solar transmitida. Insulfilme, a marca do filme. Ligue agora e agende 51 30 21 23 23 ou acesse insulfilme.com. Fala, Paulette. O Gabriel fez um comentário, aliás, no boletim dele, ele falou do Zampedri. E aí eu volto, eu sempre achei e continuo achando que quando um clube empresta um jogador, é porque ele acha que aquele jogador não serve para ele, não é para ganhar experiência, é porque ele não serve para ficar no grupo. Pois eu me lembro, eu estou vendo agora o seguinte, o Zampedri, que eu não conheço, sai 2 milhões de dólares. O Pedro Lucas está ali no Figueirense. Por que o Inter não busca esse rapaz? Conclusão que eu chego. Ele acha que ele não tem bola para jogar no Inter. Inclusive, até sobre o Pedro Lucas, o Inter nem tem essa ideia dele retornar agora porque ampliou o contrato de empréstimo dele lá no Figueira e não está nos planos. E o caso do Zampedri, e que enfrentou o Grêmio, inclusive, na Libertadores, quando ele estava pelo Rosário, e agora na Universidade Católica, onde ele tem contrato de empréstimo até o final do ano, mas a Católica não exerceu o direito de compra em junho. O Inter só aceitaria fazer um negócio por uma nova contratação se fosse nos mesmos moldes do Jossá. O que isso significa? Jogador vindo de graça, por empréstimo, até o final do ano, mas sem pagar algum valor, até porque o Inter não tem dinheiro no momento, né? Acho que tem que haver, Marco Antônio, um meio termo entre o Pedro Lucas e o Zampedri. Não é possível que não exista um meio termo. Tudo bem, o Pedro Lucas não aprovou, o Paulette está correto aí, se impressam é porque não confiam, tudo bem, descarta o Pedro Lucas. Mas não coloquem o Zampedri, porque aí tem que pagar. Eu acho que um meio termo tem, não é possível que não exista. Vai aqui no Aimoré, vai ali no Aimoré e contrata o Matheus Fernandes. Eu não contrataria. Vai ali no Aimoré. Eu não contrataria o Zampedri, viu, Sinote? E se o Inter tivesse que trazer um atacante, e até por conta da crise financeira que atravessa, eu guardaria um dinheirinho aí para no final do ano buscar o Tyson. Se for para ganhar 200, 300 mil por mês. Caso contrário, é fria. Apesar de... Só um pouquinho. Só um momentinho. O Internacional negociou, porque queria um centroavante de área, e quem queria era o Cudê. O Cudê queria um centroavante de área. Ele já chegou aqui antes querendo trazer o Prato, não deu, e aí ele foi atrás até o Internacional contratar o Gustavo. Muito bem. Aí o Gustavo veio, já se conhecia, o jogador limitado tecnicamente, é um trombador, apanha da bola, todo mundo sabia.
Aí o Internacional conseguiu descontar essa duplicata. Foi embora o Gustavo e ainda ganhou um dinheiro. O Pedro Lucas está ali do Figueirense, o Internacional não quer. E aí o Paulete tem razão. Não quer. Tanto que emprestou. Não adianta trazer o Tyson, porque o Tyson não é o homem de área que o Cudê quer. Ele quer um 9. Ele quer um centroavante, no mínimo, para ser reserva do Guerreiro. Marcou. Então tem que trazer um 9 de área. O cara que fala descontar duplicata, esse aí revela a idade. Esse não é? revela a idade. Agora... Se viu livre da encomenda? Todo mundo sabe que o Internacional se arrependeu de contratar o Gustavo. E se viu livre. Há tempo, Sinote, já, desse centroavante do Aimoré. Vai ali no Aimoré. E também o do Caxias, né? Que nós já falamos. Só que o do Caxias é velho. O do Caxias já é um jogador que está com mais idade. O Gilmar. Ele tem 39, que nem o armador do Inter? Não, ele tem 31 ou 32. O do Aimoré tem 23, 24. É bem mais novo, né? Vale a pena. Bem mais jovem. Vai ali atrás do Aimoré que vai querer ganhar 20 mil. Vai achar 20 mil um baita salário no Internacional. Agora vai ligeiro, porque eu fiquei sabendo que ele está se acertando com o Juventude. Daqui a pouco, na situação de emergência, é até melhor trazer o mais velho mesmo, que aí já chega mais rodado. Né? Agora, apesar... mas eu acho que já virou o fio. Apesar de achar que não é a posição ideal dele, mas aí vai ao encontro, na verdade, com a informação se não contrata alguém e não vai trazer o Pedro Lucas de volta também, o Inter vai pelo... Vai ser o Potker. Vai o Potker. Vai com o Potker. Vai o Potker. Pode ser. Claro, aí Sinote e Benfica, o Cudê, ele coloca um esquema parecido que ele jogou no Racing, porque eu me lembro, o Racing do Cudê tinha 2 centroavantes de área, o Siftanit e também o Lisandro Lopes. Mas ele já tá jogando com o mesmo esquema que ele jogava no Racing. Sim, mas o Galhardo ele sai ainda um pouco mais. Mas lá o Lisandro e o Siftanit saiu também. Sim, mas o Guerreiro fica mais à frente, mas o Galhardo é um cara mas de o mais esquema movimentação. É o mesmo. O esquema é o mesmo. Então o Potker seria esse cara para se movimentar e ficaria o Guerreiro na frente. Eu sempre disse, vocês vão lembrar no início do ano quando eu falei, se o Internacional, antes de contratar Galhardo, contratar Marcos Guilherme, eu digo, em condições normais, bem preparado fisicamente, o cara que o Inter tem no grupo para fazer companhia pro Guerreiro é o Potker. Aí depois veio o Galhardo, veio o Marcos Guilherme, e agora ele tem o Potker também. Então, se não vai contratar ninguém de área, testa o Potker. Tá? Ou como companheiro, ou até como substituto eventual do Guerreiro. Agora, se vai contratar um centroavante de área, vai aqui no Aimoré, vai no interior de São Paulo, tem vários. Se eles não sabem, pode ligar para mim que eu dou o nome deles todos. Não tem problema nenhum. Agora, contratar esses bonde velho aí, custando um balaio de dinheiro para chegar aqui e apanhar da bola, pelo amor de Deus, então contrata do interior aí. E tem outra, né, Sinote, o Zampedri, ele já tem 32 anos, né? É uma idade já um tanto quanto avançada. O Sérgio Boas tem razão, né? Claro. A frase dele é verdadeira. O Inter é um clube comprador, adora comprar. Vou dar o nome do jogador aqui, ô Marco Antônio. Nome Diga do lá. jogador não fica devendo, aliás, não fica devendo não, joga muito mais que o Gustavo, que o Internacional contratou. Fez, não sei, o Gabriel pode ver aí quantos gols ele fez o ano passado jogando na Chapecoense. Everaldo, centroavante. Everaldo. Bom. Pode olhar aí. No Flu, né? Já foi pro exterior. Hoje ele foi pro Japão. Ele tá no Kashima agora. Pois é, vai pro Japão. Mas não serve para nós aqui, porque será? Por que será? Marco Antônio, Diga, Sérgio. muito argentino do Internacional, né? O técnico, se pudesse, traria todo o time do Rosário. Eu não concordo com isso aí. Nem eu, Sérgio. Nem eu. Pois é, eu não concordo. Isso aí tem que cortar um pouquinho as asinhas do Cudê, né? Passou na calçada do Beira-Rio falando espanhol, os caras contratam. Pois é, tem que cortar as asinhas dele, hein? Tá demais. Só que essa questão do poste, se o jogador for bom, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Pois é, o problema é que não é bom. Tá aí o Sarrafiori. Tá aí o Sarrafiori. 10, né? Pode trazer 5. Aquele outro que tinha aí o ano passado, Salzano, centroavante, aquele que apanhava da bola, como é o nome dele? Jonathan Alves. Trellis.
Trellis. Até porque E é o seguinte, outro? né? Mas o Trellis é Até porque colombiano. é o seguinte, daqui a Sim, pouco... mas Sim, concordo mas que não é joga espanhol. que não joga nada. Até E o porque outro daqui a anterior? pouco- Daqui a O pouco Jonathan o treinador Alves. que é argentino, Pois é. daqui a pouco o técnico que é argentino só contrata argentino, aí por uma razão ou outra o técnico é demitido e fica esse balaio de argentino, né, com exatamente. todo respeito, como aconteceu no Palmeiras, né? Olha, já me disseram que revolta de argentino em vestiário é complicado também. Imagino que sim, né? Pelo Olha, temperamento. Marcão, mas seja como for, eu acho que o Sinote tem razão. Está passando do tempo do Internacional tomar uma decisão com relação ao Potker. O outro bota para jogar ou manda caminhar, porque esse brucutu tá lá há 3 anos, não resolve nada, você tem que botar a jogar esse cara, tio. Eu volto a dizer Mas aqui. ele se machucou muito, né? Ano passado ele sofreu com muitas lesões, teve 4 musculares e até depois, no início do ano agora, ele foi submetido a um forte trabalho aí de recondicionamento físico para não sofrer mais com tantas lesões. Eu volto a dizer aqui, se o Eduardo Cudê conseguir transformar o William Potker em um jogador de futebol, porque hoje ele é um jogador de bola, pois muitas vezes no campo eu vejo o Potker tomar decisões absolutamente equivocadas, chuta quando não tem que chutar, passa quando não tem que passar. Se o Cudê conseguir consertar esse problema do Potker, eu vejo que pode ser um reforço muito interessante para o Inter aí. Marco Antônio Pereira, uma questão bem objetiva aí. Existe a possibilidade de que o Grêmio ele não vá para Criciúma, né? Vai depender da manifestação do governador hoje à tarde. Se ele ficar treinando aqui e aí treinando com bola, o Renato volta, que para Criciúma, onde há liberação, ele iria. Aqui ele voltaria? Claro. Voltar, né? Claro que ele vai voltar. Dentro Mas daquilo aqui que ele nós temos disse uma pro bandeira Salzano, vermelha. Aqui Mas temos ele uma diz, bandeira exatamente, olha o que o Boas está dizendo aí. O que ele disse pro Salzano, Boas? Quando tiver o que fazer aqui, estou É de isso volta. aí. Na ligação É isso aí. que fiz para o Renato Tá há respondida a alguns questão. dias, ele Tá me disse respondido. categoricamente o seguinte: eu volto quando tiver função. A partir tiver do função, decreto isso do aí. governador, se acontecer dos treinamentos, ele já pode estar amanhã aqui. Aqui em Pelotas vai funcionar assim. Os jogadores que não estão em Pelotas, o Brasil se apresenta hoje à tarde. À 1h30, 2 horas da tarde, é a apresentação do plantel do Brasil. Os jogadores, a maioria deles já estavam aqui em Pelotas fazendo a quarentena. Aqueles que vierem de fora vão ficar 10 dias treinando isoladamente dos demais para cumprir os 10 dias de quarentena. E depois vai todo mundo treinar junto e vamos lá. Vai funcionar assim, acredito que no Pelotas também. É isso que vai acontecer aqui. O Zequinha- E a prefeita liberou os treinamentos. O Zequinha também voltou a treinar. Eu não sei, o Caxias e o Juventude também, né? Também. E os outros times? Alguém tem informação? Pois é, né? O São Luís teve um caso aí de coronavírus na sexta-feira. Ah, é? Teve. Ontem o presidente do Ipiranga, Adilson, deu uma entrevista muito legal para o Marcos Couto. Aliás, que é um cara muito bem equilibrado, ciente do que está fazendo. E ele disse também, ele é exatamente da opinião que, pelo menos eu tenho tido há mais tempo, futebol ele tem protocolos diferentes e deveria já estar jogando. Não, e tem uma declaração aí, que eu não sei se foi do governador ou de algum secretário aí, que dava a entender que o futebol não é uma prioridade. Olha, dependendo do parâmetro de comparação, até não é mesmo. Agora, vamos parar com essa história de achar que o futebol hoje em dia ele é só um jogo, é só um esporte, né? Futebol hoje ele mexe com uma série de interesses econômicos. Olha a grana que gira no futebol brasileiro por ano. Olha a quantidade de empregos diretos e indiretos que o futebol gera. Então mas não é aí, essa Sinote, história de que o mas aí- futebol não é prioridade. Não é bem assim. Mas aí nós temos que fazer uma reflexão. Vai voltar ao futebol, as emissoras de rádio
voltarão a fazer os jogos, muitas emissoras vão contratar profissionais, e eu saúdo isso. Perfeito. Agora, quando você fala em economia, na economia que o futebol gera, aí a gente, eu estou perguntando, eu não tô determinando aqui o certo e errado, estou perguntando. Volta o futebol, aí aquelas atividades paralelas no entorno do estádio, elas voltam também, e aí não haverá um risco? Não, se o futebol não tiver público no primeiro momento, Sim. Se for somente os jogos, não tem que voltar atividade paralela nenhuma. No momento, Perfeito. não. Vai voltar Tudo o bem, futebol. isso é é voltar o mundo paulatinamente. Esse é o mundo ideal. Quero saber se na prática isso não vai acontecer. Mas isso A também... Benfica é só a Brigada Militar isolar o estádio. Não, mas Isola. tá bem. Mas olha só, enquanto as outras atividades e que poderão voltar, o futebol gera dinheiro, por exemplo, o cara que entrega a salsicha no estádio, esse cara não tem para quem, né? Então, Mas ele já não tem no momento. Então, eu estou dizendo, mas aí a volta do futebol também não vai ajudar muito, né? Na economia. Mas vai desse pessoal. ajudar. Mas vai ajudar os clubes, vai ajudar os Bom. árbitros, vai ajudar a imprensa, vai ajudar uma série de setores que hoje estão prejudicados. O problema talvez Tudo bem seja que a não vai mensagem. resolver o problema dos 100%, mas vai resolver o problema de 50%, já é um ganho. É que o problema, eu imagino, e eu concordo com vocês, há um protocolo, há tudo isso que tenta se evitar ao máximo o corona, mas quando a gente fala do retorno do futebol, talvez a questão não seja o retorno em si, mas a mensagem que o retorno do futebol traz, porque para muitas pessoas, se tá rolando o futebol, é porque então tá tudo certo. Então talvez a mensagem do retorno do futebol, e não exatamente o retorno jogarem as equipes, terem um protocolo, o que cada vez mais a gente vê que é o correto, as equipes estão tentando se proteger, as pessoas que acompanham o futebol, não digo talvez a gente, mas muitas pessoas que veem o futebol, elas vão achar, bom, se tá rolando futebol, tem que voltar tudo já. E talvez esse seja o ponto, a mensagem que voltar ao futebol possa trazer. É uma mensagem que pode ser perigosa, né? É uma linha muito tênue nesse sentido. O problema é que não está tendo Europa, futebol, né, e a pessoal? coisa vai de mal a pior. Na Europa não está valendo isso, né? O futebol está valendo, tem outros setores que estão... Mas é que lá já passou tudo possível, né? De pico, de tudo mais. Não passou, não. Lá, sabe quantas pessoas morrem na Itália por dia do coronavírus? 25. Sabe quantas estão morrendo aqui no Rio Grande do Sul? 9. Cara, aqui está um exagero, e a gente tem que reconhecer que é um exagero. E o futebol, com seus protocolos, já deveria ter jogado há muito tempo. O João Patrício Com todos Herman, os defeitos. João Olha, Patrício com todos Herman, os defeitos que o Rio de Janeiro tem, e tem muitos defeitos, tá? Essa questão do futebol, eles estão sabendo fazer melhor do que nós, hein? O João Por quê? Patrício Herman Ossinotti, na semana passada, disse aqui Sim. na Bandeirantes que o campeonato já era para ter terminado e que não era para ter sido interrompido depois daquele jogo contra o São José. É a opinião dele, não é a minha. Acho que é um exagero. Eu até acho, Boas, que de repente poderia ter sido dado o tempo ali que deu quando veio, né, aquele medo geral e tal, mas agora, eu já há algum tempo, né, eu concordo com o Pauletti, eu acho que tem que haver administração do problema. Isso é que nem mais ou menos, tu tem um atleta problema no grupo, manda embora. Não, só um pouquinho, vamos ver. O diretor de futebol vai lá e conversa com o cara. Tu é pago também para administrar o problema. Não é simplesmente mandar embora. Não é simplesmente subir imposto para aumentar a arrecadação do Estado. Né? Vamos ver se não tem como aumentar a receita e não precisar aumentar o imposto. Fazer novas receitas, quer dizer, a coisa mais fácil que tem é tu demitir um funcionário e te ver livre do problema, ou tu aumentar um imposto para aumentar a receita. Isso aí qualquer um faz. Não precisa ser um grande administrador. O João Patrício Herman, acho ele uma grande pessoa, acho um grande dirigente, mas eu acho que a situação só não está pior aqui no Rio Grande do Sul hoje, justamente porque nós fechamos lá atrás.
Se a gente tivesse aberto tudo, hoje estaria muito pior do que está. Olha, Benfica, eu vou te dizer que eu já tive essa convicção. Hoje eu já não apostaria as minhas fichas todas nisso aí. Porque eu tô vendo assim, ó, a gente começou primeiro, fechou primeiro, tudo certinho. E segundo quem está administrando, nós estamos pior agora. Não, mas eu não sei até que ponto isso aí é válido. Foi a seguinte, Sinote, acho que a falha foi a seguinte, foi a de não providenciarmos mais leitos de UTI. Enquanto a gente se preparava, deveria ter havido um aumento no número de... Até que uma campanha foi feita aí, de torcedores, Grêmio e Inter, para colocar mais 88 leitos na Santa Casa. Acho que esse foi o erro. Mas a parada, eu acho que foi providencial. Até porque se a gente para pensar, né? E há discussão sempre muito grande sobre, mas em outros momentos, sem o coronavírus, os leitos também estão lotados. Só que aí, o primeiro ponto, a diferença é que a gente não tem a vacina agora. Na primeira vez que a gente fechou, eu concordo muito com o Benfica, no primeiro momento que se fechou Porto Alegre, se aumenta o número de leitos e se prepara para depois poder se abrir. O problema é que aqui se fechou, não se teve essa preparação, aí vai ficar no abre e fecha de fato, porque o resultado que a gente está vendo agora foi de uma flexibilização dos últimos 15 dias. Só que o grande problema é a preparação da primeira fechada. Gabriel? E aí pode ter havido qual é o problema? Aí pode ter havido um erro, Sinote e Gabriel, na questão do hospital lá de Belém Velho. Hospital Parque Belém, esse é o nome, né? Acho que poderia ter sido utilizada aquela estrutura. Aí errou o prefeito. Pois é, porque sabe o que está aparecendo? Quem chega de paraquedas hoje aqui no Brasil, já não vou falar nem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não, no Brasil, país, sujeito que estava fora do mundo e chega aqui, dá a impressão de que a saúde no Brasil era uma maravilha antes do coronavírus, que nós só estamos mal agora por causa do coronavírus, e não é verdade. Nosso sistema de saúde era uma vergonha. Morria gente nos corredores de hospitais, gente em maca, não tendo leito, não tendo UTI, da mesma maneira antes dessa pandemia. Os caras estão tentando passar um cachorro. Né? Mas é que a diferença agora é que não tem vacina. Era uma maravilha, não era não. Era uma porcaria. Sobre esse gancho que o Gabriel deu da vacina, eu estou vendo nesse momento até no Band News TV, o governador de São Paulo, João Dória, anunciando que o Instituto Butantan ele vai começar a testar a vacina em São Paulo no dia 20 de julho. E até aqui em Porto Alegre, o Hospital São Lucas já foi autorizado pelo Instituto para também poder testar. Tomara, né, que venha logo, de uma vez por todas, essa vacina, né? É verdade. E tomara, Marco Antônio, que quando a vacina for colocada à disposição da população, ela não custe muito caro. Eu sei de muita gente que não toma vacina contra a gripe, por exemplo, porque é uma vacina cara. Então, que os governos, aí federal, estadual, eles se organizem para colocar essa vacina de graça para a população, porque senão não vai adiantar nada a vacina. O Marco Antônio, o Sandro Zanetti, que é nosso fã da Bandeirantes, olha, o Sandrinho e o Carlo são fãs da Bandeirantes faz muito tempo, tá? Mas quando a gente veio para cá, eles ficaram muito felizes, e ele está me dizendo o seguinte: baita programa, Porto Alegre está exagerando nas restrições. Restaurantes até 17 horas deveriam estar abertos. Mais de 5 mil desempregados no setor. Que loucura total isso. Recado dele aqui, tá? Não, um abraço para o Zandrinho, valeu. Vamos fazer um intervalo e depois nós voltamos aqui com a apito final. Marco Antônio, 10 modos de ser um bom aliado na paquera. Boa. Isso aí já fui bom, hein? Agora eu perdi o jeito, hein? Depois nós voltamos. Um abraço. É o famoso chaveco. Que não é para BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede, Papelotense, jato seco em aerossol e Ritter Hotéis, tradição em bem receber. Recados você manda para 992010949, sempre em nome de Skin. Você sabia que é a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com a área quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida e é por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Tem muitos recados, nós vamos ler os recados em seguida, mas antes o Sérgio pediu prioridade. Como é que é? Repete o título aí, Sérgio. Prioridade por uma bobagem, Marco Antônio. Claro. 10 modos de ser um bom aliado na paquera. Vamos lá. Não sei se eu vou colocar aqui os 10 modos para não tomar muito tempo. Não, tranquilo. Pessoal. O pessoal gosta. Tenha camisinhas novas na carteira. Elas estragam. Não beba martini de maçã ou qualquer outra bebida de menina. Leve bastante dinheiro vivo, além de cartões de crédito que não estejam estourados. Ajude a quebrar o gelo, não a acabar com as chances do seu amigo. Esqueça as cantadas baratas, comece dizendo apenas olá. Dê o máximo de si quando seu amigo estiver empacado. Não leve para casa a garota que seu parceiro queria, duvido. Pague a primeira rodada de bebidas, mas diga que é por conta do seu amigo. Então é isso aí. Sabe Esse é quem boa, é esse isso? é boa. As dicas são de Bruce Buffer. Bruce Buffer? Não são, são bobagens para nós, né? Que estamos amarrados, mas não para muita gente, não é. Cara, isso aí vai servir para muito, cara. O Salzano é um... Não, o Salzano é um garotão. Não, o Salzano já está argolado também. Não tem tá argolado, Salzano? Quando o Serginho falou... Falamos fora em off, tá, ó, Marcão? Marcou. Quando o Serginho falou em Martini aí, eu ouvi uma risada, não sei de quem é. Não, foi minha. Acho foi que é minha. de quem toma Martini. Não, jamais vou tomar. Não, Ela mas me confessou aqui que tomava muito martini. O Martini tradicional, olha, é quentíssimo, porque ele é a bebida do 007, né? Eu gosto de cerveja, chopp e vinho. Já gostei muito de uísque, tô parado. Agora o de maçã é de menina, né? Que isso. Foi isso que eu quis dizer, Paulete. Pois é. Marcão, posso mandar 2 abraços, já que nós estamos nessa Manda 2 abraços, aqui, depois o Salzano vai mandar os recados aí pra Tem gente. muitos, eu. O Renato Branco, parceiro de bola de segunda-feira, aniversário hoje. E o nosso amigo Gerson Luiz da Silva, diretor de marketing da Unimed, grande parceiro, amigo nosso, colega. Um abraço para o Gerson. Cara. Grande Gerson, um abraço. Gerson Silva. Foi nosso colega. Grande diretor da Unimed. Corredor, né? Homem das maratonas. Corredor. Corredor. Um abração para ele. E aí, Salzano? Vamos lá então, Marcão, os nossos recados aí através do nosso WhatsApp 51992010949. Vamos ao primeiro deles aqui. Eduardo Leite, na minha opinião, intencionalmente está completamente perdido, e mais perdido ainda está o prefeito de Porto Alegre. 100 dias com tudo fechado e ainda não tem estrutura preparada, uma piada. Marcelo de Ivoti. Tá aqui a Chiele Marques. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o Salzano. Concordo com as suas opiniões sensatas e claras. Obrigado aí pelo teu recado, Chiele Marques. Vamos aqui a mais um. O problema não foi nem os leitos que não foram providenciados, e sim a testagem que foi mínima e ninguém questiona as autoridades sobre isso. Qual o modelo de projeção de contaminação foi usado para o Rio Grande do Sul e Porto Alegre? É tudo no achômetro. Luciano de Gravataí, Benfica. Ô, Salzano, o prefeito falou pela manhã na Band aí, em relação à questão da testagem. Ele diz que existe, os testes são feitos, mas há uma demora muito grande de parte dos laboratórios para a liberação dos resultados. E aqueles testes rápidos não são confiáveis. Né? Boa tarde, Salzano. Você é uma pessoa ignorante no assunto coronavírus. Os únicos lugares que ninguém pegaria o vírus são só nos parques. Como você explica o amontoamento nos supermercados? Lamentável sua informação. Os melhores do programa são o Sérgio e, apesar de colorado, o Roberto Pauletti.
eles realmente entendem de futebol e política. O Ricardo da Cidade Baixa. Obrigado aí pelo teu recado, Ricardo, mas o seguinte, eu concordo com você que também a chance é grande de contaminação em supermercados por conta de aglomeração. E nos parques, se as pessoas se reunirem para tomar chimarrão, comer bergamota e outras coisas do tipo, também existe uma chance bem grande de contágio. Tem uma coisa, hein? E outra... E fecha o supermercado, como é que o cara vai comer? Pois é. E nos mercados aí a culpa é dos próprios mercados que às vezes não fazem aquela olha, entram 15, o resto espera aí fora, os mercados liberam e aí tem aglomeração mesmo. Não, e claro que a chance de diminuir de pegar o vírus nos parques para quem está fazendo atividade física. Por exemplo, o Sinote é um exemplo claro, ele fala todo dia aqui, quando estava em Porto Alegre, até agora está em Pelotas, que ele ia fazer a sua caminhada na orla do Guaíba. Isso com certeza diminui. É um atleta, né? Agora, com aglomerações, com certeza o risco aumenta e muito de contágio. Mas obrigado aí, e o Ricardo da Cidade Baixa... Se eu voltar para Porto Alegre aí, não posso caminhar mais, né? Pois é, vai ter que escolher um outro local, pelas ruas aí da cidade. Caminhar nas ruas da cidade. Mas... e até o Ricardo da Cidade Baixa, reitero aqui o elogio ao Sérgio Boas e também ao Roberto Pauletti. Vamos a mais aqui recados. Obrigado, Ricardo. Boa tarde. Ricardo, obrigado, Ricardo, mas não desiste do Salzano, que o Salzano é gente muito boa. Sabe que eu acho? Um abraço, ô Salzano, Oi? rapidinho. Eu no sábado dei uma sugestão a um gerente de supermercado. Eu disse... tem muita gente aqui, meu brother, tem que fazer medição de temperatura. Isso aí. Não adianta ficar ali no caixa botando plástico para a gente digitar o número do cartão e não ter medição de temperatura, tá errado. Tem razão. Tem que ser agressiva. Tem que ser agressiva a atitude dos mercados. Oferecer o álcool gel, a todo momento tá limpando os carrinhos, tem que fazer isso. Não pode economizar nisso. Boa tarde. O Sinote, o Boas e o Pauletti representam exatamente, em letras garrafais, a vida como ela é. Abraço do Jorge do Canto, do bairro Santana. Fábio Campos, ouvinte 0. Como tem jornalista desinformado e desinformando? Da H1N1 tem vacina e tivemos 1.200 óbitos no ano passado. Fábio Campos aí, ouvinte 0. Vamos aqui a mais um. Que a gente tem por dia aqui, né? No Brasil. Ninguém falou que não tem vacina. O que eu falei, eu não sei se é para mim o recado, é que a vacina é cobrada. E aí muita gente não tem condições de tomar. E 1.200 se foi o número de mortos, já era uma média diária já aqui no país também, né? Pois é. Futebol para ontem, o Alexander mandando aqui a sua contribuição. E uma pergunta a todos. E os treinamentos coletivos, o Roberto de Sapiranga? Olha, existe a possibilidade aí do governador Eduardo Leite à tarde liberar aí treinamentos coletivos e com contato para especialmente a dupla Grenal. Então vamos aí aguardar as manifestações. O governador deve falar no horário do Esporte Notícia? Provavelmente. Então, a audiência aumenta hoje. O Sérgio Boas, Vinícius Sinote e Roberto Pauletti. A equipe do apito final está maravilhosa, mas eu gosto especialmente desses três. O Júlio de São José, Santa Catarina, aí mandando um abraço a todos da nossa equipe. Obrigado. Se autoriza... Bom, eu não entendi muito bem esse recado, mas vou ler igual. O Vilmar de Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina. Se autorizarem os treinos, vocês voltariam ao estúdio? Não, até porque a gente não vai ter acesso. Mesmo com... Na verdade, a gente já está nos estúdios, né? Acho que a primeira coisa aí, só usando, por exemplo, a gente está nos estúdios. Exatamente. Eu acho que ele quer saber se quem está em home office
Olha, vai voltar para o estúdio. Claro, mas no momento que o meu diretor mandar que eu vá para o estúdio, eu vou. Sem Isso aí. problema algum. Mandando um abraço aqui para o Aldomiro Almeida de Santa Cruz do Sul, sempre na nossa audiência. Alexandro de Porto Alegre, no exemplo do Vanderlei Luxemburgo, ele se contaminou fora do futebol. Porém, se o futebol estivesse liberado, quantos ele teria contaminado? Faz uma pergunta. Não esqueçam que esse exame só detecta o Covid, depois que os anticorpos começam a ser produzidos. O Alexandro de Porto Alegre. Pergunta para o Vinícius Sinotti se ele viu o jogo do Barcelona ontem. Messi jogou demais, ele arrebentou. Agora queria deixar uma pergunta para a bancada. Com Messi, Suárez e Griezmann, tem lugar para o Neymar? O Ricardo Vieira de Porto Alegre. Na minha opinião, tem. Eu não vi o jogo do Barcelona. E o Messi está na minha seleção dos melhores jogadores que eu vi jogar. Toda a minha vida. O Messi está na minha seleção. O que eu disse, e vou repetir, na semana passada, foi que o Messi já tem muito mais passado do que futuro como jogador. Que daqui para frente... Foi mal interpretado, Sinotti. Eu não sou teu advogado, mas tu fosse mal interpretado. Eu entendi o que eu disse. O Messi tem muito mais passado do que futuro. Daqui para frente a tendência é ir diminuindo a sua qualidade em função até da sua idade e do seu desgaste físico. É só isso. É isso aí. Ele realmente está jogando mais atrás, ele está jogando mais como armador. Ele não tem mais aquelas arrancadas, aquele poder que ele tinha de desmanchar defesas. Eu acho que é isso que você dizer, né? É a mesma coisa transferindo para a nossa carreira. Não vou querer ter a pretensão de dizer que eu estou no início, no meio da minha carreira. Não, eu estou mais para o fim dela. Eu também. Exatamente, pô. É isso mesmo. Isso não é demérito nenhum. É que o tempo vem para todo mundo. Acho que no rádio, Sérgio, e no jornal, eu acho que o raciocínio é diferente. Eu acho que você vai amadurecendo e vai agregando mais qualidades do que tinha quando era jovem. Mas vai exercendo outras funções. Não, tudo bem, mas não perde a qualidade. Não. Tu quer ver uma coisa, Benfica? Olha aqui, ó. Tu fostes um excelente repórter. Não. Benfica foi um baita repórter. Excelente repórter. Com a experiência que ele adquiriu como repórter, hoje ele é um grande comentarista. Mas ele não exerce mais a função de repórter. Nem por isso perdeu qualidade. Pelo contrário, agregou. Eu te agradeço, hein? As palavras. Agregou qualidade. É que tem uma condição natural, né? Pelo menos eu penso assim. Por exemplo, eu fico lá de repórter 35 anos, eu tranco a vida de um monte de cara bom que está vindo, né? Um raciocínio também que eu tenho. Vocês lembram do Dario Pereira, não lembram? Sim. Dario Pereira, jogador. Bom, baita jogador. O Dario Pereira começou como meia esquerda, terminou como quarto zagueiro. Só jogando no atalho. Tem razão. Mas tem uma validade, tem um prazo, né? Chega numa idade que o cara não consegue mais. Agora, ô Marcão, Dario Pereira era o técnico do Grêmio em um Grenal, aquele 0-0 do Estádio Olímpico, em que o Darley, quem sabe, fez a maior atuação da sua carreira. E até no dia seguinte, me lembro que a 0 Hora colocou a seguinte manchete. Não sei se não foi você também, Benfica. Darley 0, Inter 0. A manchete era do editor de capa. Sim. Agora, eu tava lendo aqui algumas notícias, o Flamengo soltou uma nota oficial, e a gente comentou isso no início do programa, sobre a questão da transmissão ter sido muito ruim, os torcedores pagaram R$10 e não conseguiram acessar o produto. O Flamengo soltou uma nota e colocou o seguinte: alguns torcedores rubro-negros que pagaram os R$10 para assistir o jogo, apesar de terem tido o serviço bem prestado e acesso total à partida, podem vir a se sentir desconfortáveis com o clube. Para eles, o Flamengo informa que o valor de R$10 poderá ser reembolsado no prazo de 7 dias corridos após a compra, mediante a solicitação pelos canais de atendimento. Só que aí, e ele coloca, do nosso programa de sócio torcedor, 2 pontos. A última frase, para mim, é algo que
é muito complicado. Eles colocam, lembramos apenas que este dinheiro devolvido será totalmente abatido do valor que o Flamengo receberá pelo jogo, diminuindo assim a receita do clube para novos investimentos. Agora vai querer colocar na conta do torcedor a culpa de não monetizar o jogo. Isso é uma chantagem, né? Que malandragem do Flamengo. Tá reforçando que o Marco Mas Antônio de uma certa. Tá errado isso aí, né? Óbvio que tá errado. Agora, eu só vou fazer uma analogia. E o Benfica falou bem aí antes. Talvez ao longo desse tempo todo, tá, do coronavírus aí, deveriam ter investido mais em construir mais UTIs, aumentar o número de UTIs. Pois é. Só que sabe o que eu vejo, Benfica? Todo o discurso de qualquer político que fala sobre isso, a culpa é só da população que não se cuida, que não anda de máscara, que sai de casa. Quer dizer, eles não assumem nem um pouquinho do filho feio. A culpada é só a população. Tem razão. Tem razão. Sabe, Marcão, eu sou Flamengo, sempre gostei do Flamengo, mas eu vou torcer pro Fluminense. Como eu não tenho bandeira nenhuma lá no Rio, né? Por vários motivos, pelo Odair, porque o Flamengo está precisando cortar um pouquinho o salto alto. O Fluminense não faz um gol há 3 jogos. Nenhum gol. Mas também com Fred e Nenê no meio campo, tu acha que tu vai conseguir jogar? Isso aí é uma pena, né? É uma pena o Fred chegar nesse estágio da carreira, porque ele foi ontem, né? Baita de um centroavante. Não, esse aí é o exemplo que a gente estava citando há pouco, né? Acabou, exatamente. Isso. Vocês viram o Honda? E tem dinheiro para ficar em casa. E o Honda ontem, Honda bom é a moto, Paulete. Olha aqui, ó, eu fiquei impressionado com o Honda. O Honda, ele caminha daqui até seu caminho assim, 5 metros para um lado, 5 para o outro, 5 para o outro, só carimba. Eu digo, mas vem cá, tio, esses caras estão brincando com futebol. Não, é a tua expressão, Paulete, é um ciscadorzinho. Pô, japonês lento não existe. Mas vem cá, meus amigos. Tem razão. A mesma coisa que argentino sem sangue. Mas eu vou ter que... Mas aí é aquela história que eu digo para vocês aí, eu não tenho a pretensão nenhuma de ser dono da verdade ou de saber mais do que ninguém, mas tu acha que os caras vão vir de lá da Europa ou lá do Japão para vir jogar no Botafogo, nessa pindaíba que tá o Botafogo? Ele vai vir aqui para enganar, né? Mas se ele tiver bem e se ele for bom, ele não vem para casa, não vem para cá, ele fica lá. Eu vou te dizer o seguinte, hein? Paulete falou aí, se me oferecerem, escolhe aí o Honda ou o Sarrafiore, eu vou tranquilamente no Sarrafiore. Tranquilamente. Pois é, tu vê só. Vai me entregar algo melhor do que esse japonês Miguel aí que tá no... Mas tá louco. É bom que sabe, Sinote, que tem um fator que eu acho que é além desse aí, e eu acho que vale em relação a esse Honda, que é um vigário da bola, né? A gente já viu que é um vigário da bola. O Seedorf, quando veio jogar no Botafogo, também veio como veterano e, no entanto, ele teve dignidade, ele se esforçou. Mas esse é diferente. Ele era líder do time, né? É diferente, esse veio... E esse jogou muito futebol, foi um profissional de alta qualidade. A esposa dele é carioca, vocês sabem disso, né? A esposa do Seedorf. Ela é brasileira, é carioca. E botafoguense. Exatamente. Ele veio e encarnou o espírito. E quando ele jogou no Botafogo, ele jogou, botou o pé em dividida e assumiu. Ele assumia o jogo. Marcou. Tem mais recados aqui. De algum modo, meu amigo... meu amigo Renato Eli, lá de Brasília... Ô, Benfica, meu amigo Renato Eli, de Brasília, vou te interromper, mas vale a pena. Ele me disse assim, japonês lento, Benfica disse, Satoru Nakajima. Esse era atrapalhado. Mas a lembrança é boa, Fala, Marco, é bom que de algum modo tenha voltado aí essa questão do streaming do Flamengo aí, e eu até queria reforçar uma posição. Eu acho muito bom, Marco Antônio, que haja, e aí concordo com o Paulete, a livre concorrência. A Band TV, por exemplo, a Band, ela deu aula de transmissão
de jogo por televisão durante muito tempo, tanto que até hoje o Luciano do Vale é homenageado, né? As pessoas têm nele um ícone e com toda razão. O nível de transmissão que a Band TV fazia era maravilhoso. Tomara que algum dia ela volte a se colocar na concorrência para transmitir jogos. O que eu só queria deixar bem claro é que a questão do streaming ela tem que ser estudada com mais calma, até para que os clubes possam faturar também com o streaming e com a TV aberta, como acontece na Inglaterra, né? Temos mais recados aqui, viu, Marcão e pessoal? Sim. Eu quase nem durmo torcendo para o Odair. Eu torço, sinceramente, para ele nunca mais voltar a treinar o meu Inter, a Cris Colorada de Cachoeirinha. Oi, Cris. Tá bom. Vamos a mais um aqui. Bacinote, agora você nocauteou o Salzano, abre aspas. A culpa não era do torcedor e nem da população, fecha aspas. Parabéns, o Agnaldo do bairro Sarandi. Estou na lona, viu, Sinote? Não é. A intenção não foi essa, não. Não, eu sei disso. Renato é um irresponsável, ir pra praia novamente. Ele tá no grupo de risco, não pode. Abraço a todos, sempre na audiência, Júnior Imperador Brito. Eu já tô até achando que o Renato tá certo. Olha, se todo mundo tá liberado, se no Rio de Janeiro a coisa tá frouxa, tem futebol, tá voltando tudo, ele quer ir pra praia, que vá pra praia. Ah, mas e se ele pegar o problema? Bom, se ele pegar, o problema é dele. Ele tá arriscando a vida dele. Aí o problema é dele. Mas no Rio tá liberado ir pra praia. Agora sim, né? Agora sim, claro. É que não é só dele o problema, Sinote. É que cada pessoa que é contaminada, ela tem uma probabilidade de contaminar mais umas 2 ou 3. Isso é estatístico. É por isso que os números estão tão elevados. Mas ele também pode ir pra lá e ser contaminado, né? Como? Mas do jeito que tá, ele... Mas por isso que eu tô te dizendo. Ele tá assumindo todos os riscos, né? Inclusive esse que tu tá falando. Inclusive de passar pros outros. Claro, exatamente. Aí não é legal. Não é legal não, claro que não é legal. O maior problema do Renato no momento, talvez a palavra seja inadequada, mas ele está desrespeitando o pagador dele, o empregador dele. Isso, está debochando. O Grêmio tem um protocolo que todos estão seguindo do presidente, menos a primadona do Renato. Está errado, né, pessoal? Aí não é justo. É isso aí. Tá, mas olha aqui, ó, se o Renato chega pro presidente, combina com o presidente do clube, a situação é essa. Qual é a irregularidade que o Renato está cometendo aí nesse processo? Aí A tu tem nota razão, oficial Marcão. do Grêmio... Se o presidente liberou, tu tens razão. Mas o presidente já disse. Não, mas acho que não liberou, Marco Antônio. A nota oficial dizia que o clube tem suas regras e elas devem ser cumpridas por todos. Não, foi uma mas sutileza aquele momento em que o Renato foi... parece não ter entendido. Não, naquele momento que o Renato foi, ele errou. Ali ele errou. Ali eu concordo. Não deveria ter ido. Mas agora o fato dele continuar no Rio de Janeiro é um acerto que ele tem com o presidente. Eu não acho que ele está sendo... Hã? Não, o fato de continuar no Rio de Janeiro, sim. O fato de continuar no Rio de Janeiro, é óbvio que o Grêmio autorizou ele a ficar lá. Mas não autorizou ele ir pra praia, né? Não, da outra vez sim, mas dessa vez ele pode ir, não tem problema nenhum. Mas aí ele não está cumprindo o protocolo do Grêmio, então. Mas se está liberado, se não corre risco nenhum? Não, risco corre, né? Risco Bom, corre. Em qualquer lugar, lá, aqui. Mas as autoridades liberaram. Qual é a infração que ele está cometendo? Eu não ouvi o Grêmio dizer que ele está liberado. Não ouvi, mas está bem? Não, ninguém disse que ele está liberado. Pois é. Mas, vem cá, tem coisas que não precisam ser ditas, né? Se sabe. Eu estou dando a minha opinião. Eu acho que ele não está cometendo, nesse momento, nenhuma irregularidade. Ele cometeu aquela outra vez. Agora uma semana, 2 atrás. Aí, quando tem um detalhe também, né, Marco Antônio? Mesmo que ele esteja cometendo uma irregularidade, não vai dar nada, né? Porque com o Renato não dá nada no Grêmio, né? Claro, nada. Já ficou claro que com ele não dá nada.
Isso aí. Os guris colocaram no programa semana passada o Dr. Ciro Simone e ele reiterou, é um problema do Renato com a direção, não nosso. Sobre isso aqui, pessoal, pelo departamento médico. O Jair Santana de Viamão. Boa tarde, senhores. Quando o Grêmio vai para Criciúma treinar, será que o Renato lá não está esperando o Grêmio? Bom, a informação que eu tenho é a seguinte. O Grêmio definiu que no dia 13 de julho, na próxima segunda-feira, vai para Criciúma. Mas isso pode mudar se o governador Eduardo Leite autorizar os treinamentos coletivos e com contato aqui em Porto Alegre. Se isso acontecer, o Grêmio deve adiar a viagem para a cidade catarinense e aí fazer aí os treinamentos aqui no CT Luiz Carvalho. Um abraço aí ao Jair Santana. Meu Deus, mas como vocês malham o Internacional, tá louco? Assim fica difícil ouvir vocês. O Alexandre Rodrigues de Porto Alegre. Calma. Não mas quem é que malhou o Internacional, hein? Quem é que malhou o Internacional? Eu acho que hoje não, né? Vamos fazer aquele intervalo, nós já voltamos com o apito final. Depois eu quero fazer... Jornal Gente, com Osíris Marins e Sérgio Stock, de segunda a sexta, às 8:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.